A humanidade possui uma relação longa com a música, sendo essa uma das formas de manifestação cultural mais antigas. Na antiguidade, a cultura musical funcionava como uma espécie de elo entre o homem e o divino. A arte de manipular os sons estava ligada aos deuses. A música era empregada como ferramenta para cerimônias religiosas e rituais sagrados. Pitágoras, filósofo grego, foi responsável por estabelecer relações entre a matemática e a música, descobrindo as notas e os intervalos musicais, influenciando diretamente o desenvolvimento da expressão musical humana ao longo da história. Durante a Idade Média, a Igreja Católica esteve bastante presente na sociedade europeia e exercia grande influência na conduta moral, social, política e artística. Nessa época, o desenvolvimento da música esteve diretamente associado aos cultos católicos. A música predominante era monofônica. O Papa Gregório I classificou e compilou as regras para o canto que deveria ser entoado nas cerimônias da igreja e intitulou-o como canto gregoriano, ou cantochão. O cantochão foi unificado na liturgia da Igreja Católica em toda a Europa e se tornou a principal expressão musical do período. Ele era estruturado com uma melodia única e com um ritmo livre, acompanhando a prosódia das palavras. No período renascentista, a cultura sofreu transformações e os interesses se voltaram para a razão, a ciência e o conhecimento do próprio ser humano. Essas preocupações refletiram também na música, que passou a apresentar novas características de estilo e textura, agora mais descentralizada da igreja. Nesse período, a música passou a ser mais polifônica, uma combinação simultânea de várias vozes diferentes. Além disso, a música instrumental, sem voz, passou a se desenvolver, assim como a organização dos instrumentos em diferentes famílias. A partir do século XVII, o movimento barroco promove mudanças marcantes no cenário musical. A escrita idiomática ganha força, ou seja, os compositores passam a especificar qual instrumento eles querem que toquem aquela música, assim como a utilização da música como um veículo para reforçar diferentes afetos do comportamento humano. Pela primeira vez, a música instrumental passa a ter a mesma importância que a música vocal, evoluindo significativamente em conteúdo e complexidade. Esse período marca o surgimento das óperas e a formação das orquestras de câmara. Antônio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Scarlatti, Monteverdi são alguns compositores do período. No classicismo, a música adquire mais objetividade, equilíbrio e clareza formal. Nessa época, a música instrumental e as orquestras ganham ainda mais destaque. O piano passa a tomar o lugar do cravo e novas estruturas musicais são consolidadas, como a sonata, a sinfonia, o concerto e o quarteto de cordas. Grandes nomes como os de Mozart, Haydn e Beethoven são frutos dessa época. No século XIX, a música passou a refletir mais liberdade e fluidez, primando pela intensidade e vigor emocional, frequentemente insinuando pensamentos e sentimentos mais profundos. O cromatismo alcança seu ápice, assim como o virtuosismo instrumental e o tamanho e potência sonora das orquestras. O romantismo é fortemente influenciado pela obra tardia de Beethoven e passa por nomes como Chopin, Schumann, Wagner, Verdi, Tchaikovsky, Strauss, entre muitos outros. A partir do século XX, a música ganha nova roupagem e uma nova gama de grandes transformações. Avanços enormes na tecnologia, como o surgimento do rádio
marcaram uma avalanche de novas tendências e técnicas musicais. Do impressionismo até a música eletrônica, o ápice do cromatismo romântico culmina no surgimento da música atonal, ou seja, sem centro tonal. Compositores passam a desenvolver seus próprios estilos com mais liberdade técnica e artística, incorporando novos elementos em suas produções, como instrumentos e objetos sonoros que até então eram pouco explorados. Essas tendências passam a se misturar através de novos suportes para gravação, divulgação e migrações, conferindo uma nova dimensão de produção e consumo da linguagem musical. Podemos citar como grandes nomes da música do século XX o brasileiro Heitor Villa-Lobos, o russo Igor Stravinsky, os norte-americanos Louis Armstrong e Leonard Bernstein, o argentino Astor Piazzolla, além de muitos outros. Se gostou, curta e compartilhe esse vídeo e acompanhe o Traço Sonoro História para mais curiosidades do universo musical.